Olá pessoal, esse é o canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho, e o nosso assunto de hoje é videoaula de mistura de soluções parte 3. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho. E essa é a nossa segunda videoaula sobre mistura de soluções de solutos diferentes, em que na primeira nós falamos sobre mistura de soluções de solutos diferentes em que eles não reagem. Na nossa segunda videoaula sobre mistura de soluções de solutos diferentes, agora a gente vai tratar de solutos que vão reagir. E uma vez que eles vão reagir, a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas, como, por exemplo, fazer a reação química balanceada, toda direitinho. Nós vamos priorizar mistura de soluções de solutos diferentes com reação, misturas ácido e base, que são aquelas que caem com maior incidência no vestibular. Beleza? Então, por exemplo, mistura de soluções de solutos diferentes com reação química. Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o número de mols dos reagentes. Depois de calcular o número de mols de reagente, montar a reação. Depois de montar a reação, ver se existe alguma das substâncias químicas que você misturou, se está em excesso ou não. E no final, calcular a molaridade do excesso, se houver, e do sal, no caso, reação ácido-base, e do sal que você formou nesta reação. Vamos devagar? Vamos lá. Nesse primeiro caso aqui, como é que a gente faz para calcular o número de mols aqui? Eu tenho 0,2 mol em 1 litro. Mas o volume é 100 ml, que é 0,1 litro, que vai ser X. Então, X vai ser igual a 0,02 mol de CaOH2, certo? E nesse caso aqui, o que nós temos no HCl? Nós temos o seguinte, 0,4 mol em 1 litro, mas se eu tenho 100 ml, é 0,1 litro. Então, eu tenho X. X igual a 0,04 mol de HCl. Muito bem. Quando eu faço a reação química, a gente já calculou primeiro o número de mols. Agora a gente vai montar a reação. Como é que a gente monta a reação? Vai ficar CaOH2 mais HCl. Vou te ensinar a fazer a reação química igual você aprendeu lá em ligação iônica, como se fosse ligação iônica, tá? Mas olha só, tem uma videoaula aqui sobre reações químicas, é só você olhar lá, reações de neutralização, para você relembrar, tudo bem? Mas olha aqui, não é CaOH2, então é Ca com dois OHs, CaOH. E nem HCl, então é HCl. Quando você pegar aqui, ó, por exemplo, o OH com H, vai formar H2O. Mas vai ficar sobrando esse OH aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai repetir mais uma vez o HCl para você poder cancelar o OH com H e formar outra água aqui. Beleza? Então, o que acontece? O que sobra? Um Ca e dois Cls. Então, o produto formado é CaCl2. Quantas águas você formando? Foram duas? Então, aqui eu vou botar duas águas. Quantos HCls você usou? Não foram dois? Então, eu vou botar dois HCl. Vou apagar aqui. Qualquer coisa, você volta um pouquinho o vídeo. E você usou só um CaOH2, então vou botar o número 1 aqui. Então, já fica tudo balanceado direitinho. Qual é a relação em número de mols proporcional aqui? A gente sabe que é, aqui ó, 1 mol, não é isso? Ó, 1 mol da base está para o quê? 2 mols do ácido. Aí você escolhe qualquer um dos dois. Tudo bem? Você só não pode achar um valor maior do que o problema te dá. Você está achando aqui é 0,02, aqui é 0,04. Vamos escolher, por exemplo, o 0,02 mol da base. 0,02 mol da base. Vai ser x. X vai ser igual a quanto? 0,02 vezes 2 dá 0,04 mol do ácido. Quanto que a gente tem de ácido? Exatamente 0,04, concorda? Então quer dizer que todo ácido vai reagir com toda a base. Se deu certinho, olha aqui, ó, se eu invertesse o x, eu ia escrever o que aqui, ó? Aqui ia ser x e aqui eu ia usar o 0,04. 0,4 mol do ácido. E aí o que eu ia achar lá? Eu ia achar 0,04 divididos por 2, porque ia ficar 2x aqui. E dividir por 2 isso aqui vai ficar 0,02 mol da base. Que é exatamente o que eu tenho. Quer dizer que todo ácido reage com toda a base.
Então não sobra, não tem excesso. Não tem excesso de ácido e nem tem excesso de base. Então, consequentemente, no final, a molaridade do ácido é zero. A molaridade da base é zero. Por quê? Porque elas vão reagir por inteiro, elas não vão existir mais no final. Concorda? Então, uma vez que uma neutraliza a outra, tanto faz você usar o dado do ácido ou usar o dado da base para calcular quem se produziu, que foi o sal. Concorda? Tanto faz. Por quê? Aqui eu não tenho reagente em excesso, então os dois são limitantes. Tudo bem? Então, sempre que você achar a quantidade certinha, que um reage com o outro, tanto faz você usar o dado do ácido ou o dado da base para achar o dado do sal, porque os dois são limitantes. Ok? Então, calculando o sal, eu vou escolher o da base porque eu quero, pode ser o do ácido, tudo bem? Vai ficar o quê? Qual é a relação entre a base e o sal? 1 mol da base está para 1 mol do sal. Tudo bem? Como eu tenho 0,02 mol da base, 0,02 mol da base tem X. Então, X é igual a 0,02, certo? Divididos por 1, vai ficar 0,02 mol de quem? Do sal. Acabou, Binho? Não, você tem que calcular a molaridade. A molaridade é mol por litro. Se molaridade é mol por litro, então qual é a molaridade do sal no final? É 0,02 divididos pelo volume final, que é 100 com 100, que dá 200. 0,2. 0,02 dividido por 0,2 é 0,2 sobre 2, que é 0,1. 0,1 mol por litro. Tá aí. Então, no final, eu só vou ter a molaridade do sal, que é 0,1 mol por litro, uma vez que o ácido reagiu por inteiro e a base reagiu por inteiro. Só que aqui é CaOH2 e HCl nessas quantidades aí. Na 2, o que o tio fez? Mudou as quantidades. Eu botei 0,4, continuou 0,400, só que aqui 0,2 e 400 ml. E aí, será que vai ter excesso de algum deles? Vamos lá, mais uma vez. Em relação à base, eu tenho 0,4 mol, certo? Em 1 litro. Como eu tenho 100 ml, dá 0,1 litro X. Então, X vai ser igual a 0,04 mol de CaOH2. Certo? E aqui, o que o tio tem? Eu tenho 0,2 mol em 1 litro. Aqui é 0,4 litro, eu tenho X. Então, X é igual a 0,08 mol da base, não é isso? Do ácido, perdão, do HCl. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, Vai ser o que, indivíduo? Vou pegar a reação química, CaOH2 mais HCl. Muito bem. Lembra como é que a gente fez? A gente fez o quê? Aqui é CaOH e aqui é o HCl. Eu vou pegar o H com o Cl, nisso vou pegar o H com OH, perdão. Pegar o H com OH vai formar H2O. Vou pegar um outro HCl para poder neutralizar o outro OH. Então são duas águas. Não é isso? O Ca vem com dois Cls, então fica CaCl2. Eu usei 2 HCl, boto um 2 aqui. Eu usei uma base só e eu produzi duas águas. Então eu vou apagar aqui. Então bora lá. Como é que vai ser isso aqui? 1 mol da base está para 2 mols do ácido. Muito bem. Vamos usar o 0,04 mol do CaOH2 ou 0,08 mol do HCl. Você pode escolher. O tio vai escolher a base aqui, 0,04. 0,04 mol da base vai estar para quanto? Vai estar para X. X vai ser igual a quanto? X vai ser igual a 0,08 mol do quê? 0,08 mol do ácido. Mas quanto é que ele me deu do ácido? Pô, Binho, 0,08 mol. De novo, você mudou as quantidades e ainda continua reagindo tudo certinho? É, continua reagindo tudo certinho. E aí, o que vai acontecer? Uma vez que... E se eu tivesse trocado X, Binho, como é que ficaria? Ficaria o seguinte, 1 mol da base está para 2 mols do ácido,
certo? E aí, o que eu tenho? Se eu tivesse usado aqui 0,08 mol do ácido, estaria para X. Então, X ia ser 0,08 dividido por 2, que é igual a 0,04 mol da base, que é exatamente o que eu tenho lá, 0,04. Então, mais uma vez, o que eu tenho? A molaridade do ácido é zero no final. Por quê? Porque ele está reagindo estequiometricamente certinho com a base. A molaridade da base também é zero no final. Muito bem, mas e a molaridade do sal? Uma vez que os dois são limitantes, você pode mais uma vez escolher qualquer um dos dois. Então, escolhendo, por exemplo, a base que está com um valor menor, é 1 mol da base para 1 mol do sal. Então, se é 1 mol da base, que é o CaOH2, está para 1 mol do sal, então 1 mol de CaCl2. Então, quanto é que eu tenho aqui? Quanto que eu te tenho? CaCl2. Quanto é que eu tenho? É 0,04. 0,04 mol vai ter X. Então, X vai ser igual a 0,04 mol do sal. Bom, então a molaridade do sal vai ser igual a quanto? A 0,04 divididos por 0,5. 0,04 dividido por 0,5, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Por que dividido por meio, Binho? Porque agora você misturou os dois, tem que estar o volume final, certo? Que vai ser 0,5, vai dar 0,08 mol por litro. Mas, Binho, eu quero um que tenha excesso. Ou seja, eu quero um em que eu vou misturar os dois e aí vai ter excesso de um dos dois. O que eu vou fazer? Vai ser o seguinte, ó. Qual o número de mols aqui? 0,5 mol em 1 litro. Vamos misturar agora uma solução de ácido perclórico com uma solução de hidróxido de bário com essas concentrações aí, tudo bem? 0,5 mol em 1 litro, mas eu tenho 300 ml, que é 0,3 litro, tem X. Então, X vai ser igual a 0,3 vezes 0,5, vai dar 0,15. 0,15 mol, certo? E no caso do BaOH2, o que eu vou ter? Eu vou ter 0,2 mol, certo? 0,2 mol em quê? Em 1 litro. Como o volume é 0,2, eu vou ter X. Então, X é igual a 0,04 mol do BaOH2, certo? Então, vou botar aqui que esse aqui é o BaOH2 e vou colocar que esse aqui é o HClO4. Aqui certamente tem excesso. Como você sabe, Binho? Vamos ver. A reação química é HClO4 mais BaOH2. Se é HClO4 mais BaOH2, o que eu posso perceber aqui? Olha aqui, ó. Aqui tem um H só, HClO4. Aqui é BaOH2, que é BaOH. Então, o que eu vou fazer? O OH daqui com o H daqui vai dar uma águazinha. Eu vou precisar de outro HClO4, porque, Binho, para cancelar aqui com aqui, vai ficar duas águas. Eu tenho, então, um Ba e 2 ClO4, então vai ficar Ba, parêntese, ClO4, 2, não é isso? Um Ba e 2 ClO4. Eu usei só um BaOH2, eu usei 2 de HClO4, certo? Muito bem. Então, a relação é de 2 para 1. Então, aqui são 2 mols de HClO4 para o quê? 1 mol de BaOH2. Aí você escolhe qualquer um dos dois. Eu vou escolher, por exemplo, o 0,04 mol de BaOH2. 0,04 mol de BaOH2 vai estar para quanto? Vai estar para X. X é igual a quanto? X é igual a, olha aqui, ó, 2 vezes 0,04 dá 0,08 mol de HClO4. Mas quanto ele me deu de HClO4? Ele me deu 0,15. E 0,15 é maior do que 0,08, certo? Então, eu tenho um excesso de quê? De HClO4 de quanto?
de 0,15 menos 0,08, que é a mesma coisa que 0,07 mol de HClO4 que vai sobrar, certo? Bom, vai sobrar o HClO4, mas bem, olha só, mas se eu tivesse usado o dado do outro, se você tivesse usado o dado do outro, que eu vou fazer aqui depois vou apagar, tá bom? Só por causa do espaço, você teria feito o seguinte: 2 mols de HClO4 está para 1 mol de BaOH2. Só que se você usar 0,15 aqui, 0,15 mol desse cara, você vai estar para X. X vai ser igual a 0,15 divididos por 2. E 0,15 divididos por 2 vai dar 0,075 mol, certo, de BaOH2. Só que quanto que você tem de BaOH2? 0,04, que é 0,040. E 0,040, ele é menor do que o 0,07 que você achou aqui. Concorda ou não? Ou seja, o que você achou na tua conta está maior do que o problema está te dando. Você não pode achar maior do que o problema te dá. Nunca. Cuidado com esse negócio que conta com vírgula, confunde um pouquinho, tudo bem? Você nunca pode achar no teu cálculo mais do que o problema tem. Tudo bem? Por exemplo, se no teu bolso tiver 2 balas, tem 2 balas, não tem 10 balas, certo? Então, o que que acontece? A gente vai, aqui ó, a gente vai sempre descartar o cálculo quando o problema, você acha mais do que o problema dá. Se você achar 2, o problema te deu 1, tá errado. Tudo bem? Porque você está usando em excesso aqui, por isso você está achando demais desse lado aqui. Beleza? Então a gente vai apagar aqui só por causa da questão do espaço, qualquer coisa você volta. Muito bem, esse é o excesso. Excesso de quem, indivíduo? Excesso do Ba, excesso do HClO4. Então, qual é a molaridade do BaOH2? A molaridade da base é 0, porque ela vai ser totalmente consumida, uma vez que ela não ficou em excesso. Tudo bem? Qual é a molaridade do ácido que vai sobrar? Que vai sobrar 0,07 dele, divididos pelo volume final, que quando você mistura, não é isso? 300 com 200 que dá 500, que é meio litro. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, 0,07 vezes 0, mais 0,07 vai dar 0,14 mol por litro. Essa aqui é a molaridade do ácido que vai sobrar do HClO4. Tudo bem? Muito bem. Uma vez que o ácido está em excesso, agora tu esquece ele e usa o limitante para calcular o sal. Quem é o limitante? É o BaOH2, porque ele reage por inteiro, concorda? Então, eu tenho 1 mol de BaOH2 para o quê? 1 mol, vou botar do sal aqui por causa do espaço, do sal, que é esse cara aqui. Certo? Muito bem. Qual é a relação que eu tenho aqui de BaOH2? É 0,04. 0,04 mol vai estar para X. Então, X vai ser igual a 0,04 mol do sal. Aí, o que que eu tenho que fazer? Para achar a molaridade vai ser igual a 0,04 dividido pelo volume final, que é 0,5, que vai ser igual a 0,08 mol por litro, a molaridade do sal. Então, eu tenho as 3 molaridades aí. A molaridade da base, que é o limitante, que é 0, a molaridade do ácido que sobra, que é 0,14, e a molaridade do sal, que é 0,08. Vamos para um último exemplo aqui, antes de você partir para o biscoitinho. Tá? Como é que vai ficar aqui, ó? Aqui, o que que você tem? Você tem 0,1 mol em 1 litro. Então, se eu tenho 0,2 litro, eu tenho X. Então, X vai ser igual a 0,02 mol de AlOH3. E aqui, indivíduo, você tem 0,4 mol em 1 litro. Aqui eu tenho 0,8, não é isso? 0,8 litro, porque é 800 ml. Eu tenho X. X é igual a 0,32 mol. Aí eu tenho que reagir isso aí. Vai ficar AlOH3 mais H2SO4.
Aí o que você vai fazer? Esse daqui, para não ficar muito grande, você pode repetir aquilo que o tio ensinou para você, de você ficar repetindo o OH e o H, mas a gente vai fazer isso aqui mais rápido. Como assim? Binho, um macetinho. Que macetinho é esse? Você bota água, dá 2O, e depois você faz o seguinte, ó. Quantos Hs eu tenho aqui? Eu tenho 2. Quantos OHs eu tenho aqui? Eu tenho 3. Concorda aqui, ó, mais uma vez. Quantos Hs eu tenho aqui? 2. Quantos OHs eu tenho aqui? 3. Bota esse 3 aqui na frente, bota esse 2 lá na frente. Tudo bem? Quanto é que é 2 vezes 3? 6. 6 águas, mais o quê? A cara da base com a bunda do ácido. Aqui, ó, tenho 2 alumínios e eu tenho 3 sulfatos. Então vai ficar Al2, como eu tenho 3 sulfatos, SO4, 3. Então Al2, SO4, 3. Então, a gente pode admitir, o que a gente pode admitir aqui, ó? Presta bem atenção. Vai ser 2 mols da base, do AlOH3, com a bunda do ácido, que dá um 3 mols de H2, SO4. Beleza? Vamos usar o 0,02 ou 0,32. Eu costumo usar o menor. Nem sempre dá certo, mas vamos usar o menor. E sempre tem que achar menos do que o problema dá. Lembra disso? Então aqui, ó, no caso 0,02 mol aqui, vai estar para X aqui. Daqui para cá eu andei 2 casas. Então aqui eu tenho que andar 2 casas também, que é 0,03 mol de H2SO4. Nossa, Binho, mas quanto que ele deu de H2SO4? Ele deu 0,32, muito mais, concorda? Então, se ele me deu muito mais, eu vou ter um excesso de H2SO4. E que excesso de H2SO4? Vai ser igual a quanto? A 0,32 menos o que realmente reagiu, que é 0,03. 0,03. 0,32 menos 0,03 vai dar 0,29 mol. Então, qual vai ser a molaridade da base na solução final? 0, porque ela reagiu inteira. A base não está em excesso. Quem está em excesso é o H2SO4. Então, se a base não está em excesso, ela reagiu inteira, então a molaridade é 0. Quanto é que a molaridade, então, do ácido? Vai ser igual a 0,29 divididos por quanto? É 800 ml mais 200 ml, vai dar 1.000 ml, que é 1 litro. Então, divididos por 1, 0,29 mol por litro. Tem até coerência. Se ela está em excesso, então ela vai reagir e ela vai sobrar. A molaridade dela era quanto antes? 0,4. Agora passou a 0,29, ela diminuiu porque parte dela foi embora com a base. Tudo bem? E qual vai ser a molaridade do sal? Quem é o limitante? Uma vez que o excesso é do ácido, o limitante é a base. Então, vou relacionar a base com o sal. Como é que fica, então, a relação entre esses dois? Vai ficar 2 mols da base com o quê? 1 mol do sal. Quanto aqui eu usei da base? 0, o que, ó? 0,02 mol da base, então X do sal. Bom, daqui para cá eu andei 2 casas, então aqui eu tenho que andar 2 casas também, que vai ser igual a 0,01 mol do sal. Certo? Muito bem. A minha molaridade do sal vai ser igual a 0,01 divididos pelo volume final, que vai ser o que, indivíduo? A soma de um com o outro, que vai ficar 200 com 800, que é 1.000 ml, que é 1 litro. Então, isso aqui é igual a 0,01 mol por litro. Muito bem. Agora, para você exercitar, o que eu acho melhor? Você voltar ao vídeo, anotar no seu caderno as soluções que foram misturadas, tentar fazer sozinho e acompanhar a resolução. E aí depois mudar então para a parte do biscoitinho, que tem mistura de soluções de solutos diferentes com reação, para que você consiga então fixar um pouco mais a matéria. Beleza? Então eu te espero na nossa próxima videoaula de operações com soluções, onde nós vamos falar sobre titulação ácido-base. Eu te espero lá.